A noite caiu pesada sobre a fazenda do Vale do Café, como se o próprio céu quisesse esconder o que ali acontecia dia após dia, ano após ano. Aquela propriedade, perdida nas entranhas de Minas Gerais no auge do século XIX, estendia-se por centenas de alqueires de terra vermelha e árida, onde o suor de centenas de corpos africanos transformava a exaustão em plantações de café que enchiam os bolsos do senhor. As lamparinas iam se apagando aos poucos na Casa Grande, com seus salões de azulejos portugueses e móveis importados da Europa, mas no terreiro e nas senzalas o trabalho ainda se arrastava entre baldes enferrujados, lençóis rasgados e gritos abafados que ecoavam como um lamento coletivo. Ela, com as mãos rachadas pelo sabão e pela água fria, a pele marcada pelo sol impiedoso e pelo açoite ocasional do feitor, terminava de recolher as últimas peças de roupa lavadas no riacho lamacento enquanto os filhos, exaustos após um dia inteiro de tarefas infantis, lutavam contra o sono que pesava nos olhos. O mais velho, com uns 10 anos mal completos, insistia em ficar de pé, os olhos atentos a cada sombra que se movia no escuro, como se pressentisse que algo ruim podia acontecer a qualquer momento, como já acontecerá tantas vezes antes. A mais nova, de 7 primaveras, agarrada à barra da saia puída da mãe, não compreendia ainda o peso daquele silêncio opressivo que sempre vinha depois do chamado do feitor, mas já sabia, no fundo do peito inocente, que nas noites em que a mãe demorava para voltar da Casa Grande, ninguém na senzala dormia direito e os cochilos vinham cheios de pesadelos interrompidos. O nome dela, Mariama, era sussurrado entre as mulheres da senzala com uma mistura de carinho profundo e pena inevitável, como se pronunciá-lo em voz alta pudesse atrair mais sofrimento. Diziam que, desde menina, já carregava mais trabalho do que o corpo pequeno e frágil podia aguentar. Capturada ainda criança numa das últimas razias nas terras do interior da África, atravessando o Atlântico amontoada num porão fétido de navio negreiro, onde o cheiro de vômito, fezes e morte se misturava ao sal do mar. Chegará àquele porto de Salvador com os olhos vidrados de terror, vendida em leilão público como mercadoria qualquer, e depois de trocas e marchas forçadas, acabará naquela fazenda distante, onde o nome africano fora trocado por um batismo forçado na igreja local. Na senzala, virou mão que cozinha um mingau ralo para todos, braço que carrega sacos de café de 50 quilos nas costas doídas, costas que suportam tudo o que o Senhor manda, desde limpar os estábulos até servir na mesa dos convidados brancos. Com o tempo, aprendeu a ficar calada diante das injustiças, a engolir o choro salgado que subia à garganta, a secar as lágrimas rápido antes que o feitor percebesse e usasse como desculpa para mais castigos. Sabia que fraqueza, ali no coração da escravidão, era luxo que ninguém podia se dar, pois o menor sinal de desânimo podia significar o chicote, a separação da família ou até a venda para outra fazenda pior. Os filhos eram sua única alegria verdadeira e também sua maior angústia constante, como facas que cortavam o peito a cada olhar trocado. Olhava para eles e via um pedaço de si mesma misturado a um mundo cruel que não escolhera, frutos de uniões forçadas que carregavam o sangue do opressor nas veias. O menino, João, trazia nos olhos castanhos um brilho de revolta silenciosa, daqueles que observam tudo com atenção feroz, os guardas armados, as contagens de escravos ao amanhecer, as surras públicas, e guardam cada injustiça num canto secreto do coração, alimentando um ódio que um dia explodiria. A menina, Ana, mais doce e frágil, ainda achava graça em pequenas coisas que iluminavam o breu da existência. Um pedaço de goiaba roubado da fruteira da cozinha, um arco-íris efêmero depois da chuva torrencial, um passarinhozinho que pousava no telhado de palha da senzala bicando migalhas. Mariama se agarrava a esses momentos fugidios como quem segura uma tábua frágil em alto mar revolto, tentando não se afogar completamente no desespero do cotidiano que esmagava os espíritos dia após dia, com o toque de recolher ao pôr do sol e o sino que anunciava mais um dia de labuta. Quando o feitor chamava pelo seu nome depois que o sino marcava o fim do trabalho, um arrepio gelado percorria sua coluna vertebral como uma lâmina fria. Não precisava de explicações detalhadas para saber o que aquilo significava, pois o padrão se repetia há anos, um ritual de horror disfarçado de ordem. O coração disparava em pânico. As mãos suavam frio apesar do calor úmido da noite, as pernas pareciam perder toda a força, tremendo como folhas ao vento. Às vezes, fingia não ouvir o chamado ecoando pelo terreiro,
Demorava alguns segundos a mais dobrando a roupa ou varrendo o chão. Abraçava os filhos com mais força do que o normal, como se pudesse, com esse gesto desesperado, protegê-los de alguma coisa indefinível que nem ela sabia nomear em palavras. Mas o feitor sempre voltava a chamar, agora com a voz mais seca e ameaçadora, o chicote enrolado no cinto balançando como lembrete, e todos em volta abaixavam a cabeça em solidariedade muda, evitando encarar a cena para não atrair a ira para si mesmos. Numa dessas noites úmidas de verão, o chamado veio mais cedo do que o costume, quando o céu ainda guardava um resto de luz crepuscular e o canto dos pássaros não tinha se calado completamente nas matas ao redor. Ela estava ajoelhada no barro lavando um balde de ferro enferrujado quando ouviu o nome ecoar no terreiro, firme e inquestionável como uma sentença de morte. O menino João, que ajudava a empilhar lenhas cortadas para o fogão da cozinha, olhou imediatamente para a mãe, o rosto magro tenso de preocupação imediata. A menina Ana largou o pedaço de pano sujo com que brincava imitando as tarefas adultas e correu para o lado dela, agarrando sua cintura fina com as mãozinhas trêmulas. Por um instante eterno, pareceu que o tempo parava de fluir. O barulho metálico do balde batendo na pedra, o vento morno entre as árvores de jabuticaba, os passos pesados do feitor ao longe aproximando-se. Tudo ficou suspenso naquele olhar trocado entre mãe e filho, um olhar carregado de pedido silencioso e de despedida prematura ao mesmo tempo. Ela tentou negociar com voz baixa e suplicante. Pediu só mais um minuto para arrumar as crianças, para ajeitar um canto improvisado onde eles pudessem se deitar em relativa segurança. A voz saía baixa e entrecortada, mas havia um tremor incontrolável que denunciava o medo visceral que subia pelo corpo. O feitor, um homem branco de meia-idade com cicatrizes no rosto de brigas passadas, impaciente como sempre, não demonstrava qualquer disposição para esperar ou ceder. Havia pressa no seu tom rouco, como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa mundana a ser cumprida na rotina interminável de humilhações da fazenda, onde corpos negros eram extensões das máquinas de moer café. João se colocou meio passo à frente da mãe num gesto instintivo de proteção, quase imperceptível na penumbra, mas suficiente para arrancar dele um empurrão seco no ombro e uma bronca gutural. Os olhos de Mariama arderam em lágrimas contidas, não pela agressão leve ao filho, mas porque sabia que, naquele inferno de correntes invisíveis, qualquer resistência tinha sempre um preço alto demais, pago em dor multiplicada. Levou as crianças consigo até certo ponto do caminho, como fazia quase sempre nas noites ruins, fingindo que estava apenas indo terminar um serviço qualquer na cozinha ou no estábulo. O trajeto curto pelo terreiro irregular, que não era longo em metros, parecia infinito para os três, cada passo ecoando como um adeus. Ana fazia perguntas sussurradas sobre o que ia acontecer, perguntas que a mãe não respondia para não aumentar o pavor. João caminhava em silêncio absoluto, observando tudo ao redor com olhos de adulto, as sentinelas nos portões, as tochas acesas, as sombras das outras senzalas, como se quisesse decorar cada detalhe daquela noite fatídica para um dia usá-lo como combustível de vingança. Quando chegaram perto da casa dos feitores, uma construção de taipa ao lado da casa grande, Mariama parou abruptamente. Ajoelhou-se diante dos filhos no chão úmido, ajeitou-lhes as roupas esfarrapadas com dedos trêmulos, passou a mão nos cabelos crespos embaraçados com uma delicadeza que contrastava violentamente com a dureza do ambiente ao redor. Havia uma tristeza funda e ancestral no olhar dela, mas também uma espécie de determinação silenciosa, forjada em anos de sofrimentos acumulados. Ela explicou, com palavras simples e pausadas que uma criança pudesse entender, que precisava entrar sozinha dali em diante, que os dois deveriam ficar juntos, bem próximos um do outro como irmãos inseparáveis, e não se afastar por nada no mundo. Pediu que, se ouvissem qualquer coisa estranha vindo de dentro, qualquer barulho diferente do vento ou dos grilos, pensassem apenas em uma coisa: um futuro distante em que não estivessem mais ali, livres sob um céu sem senhores. Falou baixo, quase num sussurro rouco, para que ninguém além deles escutasse e usasse contra ela depois. Ana começou a chorar baixinho, os soluços sacudindo o corpinho pequeno. João apertou os punhos magros com força até as unhas cravarem na palma. A mãe os abraçou por um longo momento, tentando transmitir num único gesto apertado tudo o que não podia dizer em voz alta por medo de piorar as coisas.
Quando a porta de madeira rangente se abriu com um empurrão, a luz amarelada de velas de sebo iluminou o rosto cansado de Mariama, destacando as olheiras profundas como poços de sofrimento e a pele castigada pelo sol e pelas lágrimas secas. Só um instante fugaz, apenas um segundo precioso, separava o momento em que ainda podia segurar as mãos quentes dos filhos do momento em que seria arrancada da presença deles como um animal levado ao abate. Ela deu um passo hesitante à frente, mas hesitou no limiar, olhando por cima do ombro com desespero. Os olhos das crianças estavam fixos nela, cheios de perguntas mudas sem resposta possível. Houve um breve silêncio carregado, um intervalo cruel em que cada respiração ofegante pesava como chumbo no ar denso. Então vieram as vozes graves, as ordens secas, o tom autoritário que não admitia contestação ou súplica. Ela foi empurrada para dentro com rudeza, enquanto os filhos ficavam do lado de fora, perto o suficiente para escutar o que jamais deveriam ouvir na tenra idade, mas longe demais para fazer qualquer coisa além de sofrer em silêncio. A madeira da porta rangia a cada movimento brusco, e o ar da noite parecia mais pesado e sufocante, como se até as paredes de taipa soubessem que ali se repetia uma história de dor antiga e recorrente. Não era a primeira vez que aquilo acontecia com ela, e todos na senzala sabiam que provavelmente não seria a última, num ciclo vicioso que devorava almas. Do lado de fora, João segurou a irmã Ana com os 2 braços finos mas firmes, tentando impedir que ela se aproximasse mais da porta proibida. O choro abafado da menina se misturava com o som do vento nas folhas de bananeira, e alguns ruídos indefinidos que vinham do interior da casa faziam o coração dos 2 disparar em pânico puro. Eles não entendiam todos os detalhes sórdidos do que acontecia lá dentro, mas já tinham idade suficiente para saber, pelo tom e pelos silêncios tensos, que a mãe estava sendo forçada a suportar algo que a machucava profundamente no corpo e na alma. A cada gemido abafado que escapava pelas frestas, a cada pausa tensa e prolongada, João sentia um misto de raiva ardente e impotência asfixiante crescendo dentro de si, como se uma fogueira lenta ardesse em silêncio no peito estreito, prometendo vingança futura. Na senzala principal, um aglomerado de palhotas de barro e palha abrigando umas 50 almas, as outras mulheres fingiam não perceber a ausência prolongada dela, ocupadas em fiar algodão ou remendar roupas à luz de fogueiras moribundas, mas os olhares se cruzavam em cumplicidade dolorida. Muitas já tinham vivido situações parecidas em noites passadas, ou temiam que um dia chegasse a vez delas ou de suas próprias filhas em crescimento. O silêncio coletivo não era falta de compaixão genuína, e sim um mecanismo de sobrevivência afiado pelos anos, pois sabiam que qualquer palavra de solidariedade podia ser ouvida pelas sentinelas e usada como motivo para punições coletivas, mais trabalho, menos comida, chicotadas públicas. Em suas orações noturnas murmuradas em línguas africanas proibidas, pediam forças aos ancestrais para continuar carregando o fardo, proteção para os seus pequenos e, quando lembravam de Mariama especificamente, pediam também um pouco de alívio para aquela alma tão calejada pelo tempo e pela violência. Depois de muito tempo que parecia não acabar nunca, com o orvalho começando a se formar na grama fria, a porta se abriu novamente com um rangido final. Ela saiu com o corpo curvado para frente, como se cada passo custasse o dobro do esforço normal, os ombros caídos sob o peso invisível. O olhar estava distante e vazio, preso em algum lugar sombrio a que ninguém mais tinha acesso, nem mesmo os filhos. As roupas amassadas e desalinhadas, a pele marcada por vermelhidão fresca contavam uma história muda que ela não podia narrar em voz alta sem arriscar mais castigos. Ao ver os filhos ainda ali parados na escuridão, fez um esforço hercúleo para sorrir de forma reconfortante, mas o sorriso não chegou aos olhos apagados. Ana correu ao seu encontro aos tropeços, abraçando sua cintura com desespero. João manteve-se firme como uma rocha, olhando para o rosto da mãe como se procurasse respostas em cada ruga nova. Mariama, no entanto, não tinha respostas prontas para dar, apenas um cansaço infinito. Apenas pediu com voz suave e quase inaudível que voltassem para a senzala juntos, num tom exausto que mal disfarçava a dor. Os passos de volta foram lentos e arrastados, como se estivessem atravessando um pântano denso de memórias dolorosas e traumas frescos. A cada passo irregular, ela sentia um peso diferente se acumulando,
O da vergonha que não lhe pertencia mas insistia em colar na pele, o da revolta fervente que não podia expressar sem consequências fatais, o do medo paralisante pelo futuro incerto dos filhos num mundo que os via como propriedade. Ao chegar à palhota apertada, deitou os dois no canto onde costumavam dormir sobre palha e panos velhos, ajeitou com cuidado os trapos que serviam de cama e sentou-se ao lado deles no chão duro, observando-os em silêncio protetor, enquanto a respiração deles se acalmava aos poucos. Naquela noite longa, o sono não veio fácil para ninguém. As crianças cochilavam inquietas e despertavam sobressaltadas, como se algo invisível as puxasse de volta à realidade cruel toda vez que tentavam se refugiar nos sonhos frágeis. Mariama, por sua vez, permanecia completamente desperta, olhando fixo para o teto, escuro de palha infestada de insetos, ouvindo cada respiração irregular, cada ruído distante de cachorros latindo ou sentinelas patrulhando. Dentro dela, um turbilhão violento se formava sem cessar, lembranças fragmentadas da África perdida, dores físicas latejantes, humilhações acumuladas como correntes, mas também uma semente teimosa e resistente de esperança que se recusava a morrer. Sabia instintivamente que, se entregasse completamente ao desespero abissal, não teria forças para levantar ao primeiro toque do sino no amanhecer, e era justamente isso que aquele sistema desumano esperava e desejava dela, a rendição total. Com o passar dos dias quentes e das semanas intermináveis, as marcas visíveis no corpo dela foram se apagando devagar sob o sol e o suor do trabalho, mas as outras, invisíveis e profundas, continuavam ali fincadas como raízes. A forma como João começou a se calar mais que o normal, a olhar com dureza crescente para os homens de chapéu de palha e botas enlameadas que representavam a autoridade. A maneira ansiosa como Ana agarrava a mãe, sempre que escutava passos mais fortes se aproximando no terreiro, os olhinhos arregalados de pavor antecipado. Cada pequeno gesto alterado denunciava o trauma que se espalhava como veneno, não apenas sobre aquela mulher sofredora, mas sobre toda a família unida pelo sofrimento. O que acontecia em uma única noite se estendia por uma vida inteira, como uma sombra longa que insistia em cobrir cada raro momento de alegria efêmera, transformando risos em sussurros temerosos. Ainda assim, Mariama insistia em pequenos atos de resistência cotidiana, tecidos no tecido do dia a dia. No fim do dia, quando o trabalho diminuía um pouco após o moer do café, contava histórias aos filhos ao pé da fogueira comunitária sobre uma terra ancestral onde ninguém era dono de ninguém, onde as pessoas podiam caminhar livres sob o céu aberto e escolher seus próprios passos sem medo. Falava de rios largos e caudalosos cheios de peixes prateados, de árvores frutíferas carregadas de mangas e cajus, de danças ritmadas ao redor do fogo sob a lua cheia, com tambores que faziam o chão tremer. Mesmo que a memória já estivesse fragmentada pelo tempo e pelo trauma, essas imagens vívidas serviam como combustível vital para manter acesa uma chama interior que a escravidão tentava apagar sistematicamente. Os olhos das crianças brilhavam intensos por alguns instantes preciosos, como se realmente pudessem acreditar que um lugar assim existia além das montanhas ao horizonte. Em certas manhãs claras, quando o sol nascia devagar e tingia o céu de tons alaranjados e rosados, ela respirava fundo o ar fresco carregado de orvalho e fazia uma promessa silenciosa a si mesma e aos ancestrais. Faria o possível e o impossível para que os filhos não fossem esmagados pelo mesmo peso esmagador que curvava seus próprios ombros envelhecidos. Talvez não pudesse livrá-los de tudo, do trabalho duro desde a aurora, das ordens gritadas como trovões, das humilhações diárias que minavam a alma. Talvez não pudesse salvá-los completamente do jugo. Mas podia ensiná-los com exemplos vivos a lembrar que, mesmo em meio às correntes de ferro e às algemas sociais, havia algo intocável dentro deles, uma centelha de humanidade que ninguém, nem mesmo o Senhor mais cruel, poderia apagar por completo sem destruir a si mesmo. Com o tempo inexorável, João cresceu alto e musculoso trabalhando nos cafezais, carregando aquele fogo escondido no peito como brasas prontas para incendiar, juntando-se aos murmúrios de rebelião que corriam pelas senzalas vizinhas. Ana desenvolveu uma sensibilidade profunda e empática, capaz de perceber o sofrimento alheio com uma rapidez assustadora, tornando-se a curandeira informal das mulheres com ervas colhidas às escondidas. Os dois carregavam, de maneiras distintas e complementares, o reflexo indelével das noites em que a mãe era arrancada violentamente de perto deles contra a própria vontade.
E Mariama, envelhecendo antes do tempo com cabelos grisalhos precoces, continuava a caminhar estoicamente entre a senzala fétida e a casa grande e imponente, entre o trabalho braçal incessante e o silêncio opressivo, entre o medo constante e a esperança teimosa. Não falava abertamente do que acontecia quando era chamada à noite, mas o olhar dela, profundo como um abismo, dizia tudo para quem soubesse ler nas entrelinhas da dor. A história de Mariama não era única nem isolada. Em outras fazendas do vale, em outros cantos do Brasil escravocrata, muitas mulheres viviam dramas idênticos ou piores, marcadas por uma violência sistêmica que atravessava gerações como uma maldição hereditária. No entanto, em meio à dor lancinante e à opressão total, havia algo primordial que a escravidão, por mais brutal que fosse, não conseguia apagar completamente: a capacidade inata de amar incondicionalmente, de cuidar com devoção, de sonhar um futuro diferente e libertador para os filhos e netos. Entre um chamado noturno e outro, entre uma noite de terror absoluto e um amanhecer de trabalho exaustivo sob o sol escaldante, ela seguia em frente, firme de um jeito silencioso e inabalável, carregando no peito uma força ancestral que o Senhor Branco jamais compreenderia ou poderia domar. E, assim, a vida continuava naquela terra de injustiças profundas e resistências veladas, com Mariama tentando proteger os filhos como podia e sabia, mesmo quando era arrancada deles contra a própria vontade em meio à escuridão. Sua história pessoal era feita de feridas abertas e cicatrizes eternas, mas também de resistência cotidiana e heroísmo mudo. Cada gesto de carinho trocado às escondidas, cada história contada ao pé da rede improvisada de cipó, cada olhar cúmplice trocado em silêncio perante os feitores era uma forma sutil de dizer, sem palavras proibidas, que, apesar de tudo o que tentavam impor, eles ainda eram mais do que aquilo que os opressores faziam deles, humanos inteiros, com sonhos vivos e espíritos indomáveis. Anos depois, quando os ventos da abolição começaram a soprar fracos pelo horizonte, João e Ana carregariam essa lição como herança, plantando sementes de liberdade em solo antes estéril.